Toma, Senhor. Toma nossos corações nessa manhã, Senhor. Toma, Senhor, nossos corações nessa manhã, Jesus. Toma, Senhor, possua por inteiro, Senhor, nossos corações nessa manhã, Senhor. Toma nossos corações, Senhor, por inteiro nessa manhã. Nós clamamos pelo Teu fogo, Senhor, sobre nossas vidas. Purifica-nos, Senhor, de todo pecado. Purifica-nos, Senhor, de todas as mazelas deste mundo, Senhor. Nos desperta, Senhor, nessa manhã para uma vida de santidade. Nos desperta, Senhor, para uma vida de devoção, Senhor. Nos desperta, Senhor, para vivermos uma vida como a vida de Maria, Senhor, prostrados aos Teus pés, Jesus. Em nome de Jesus, revela para cada um de nós, Senhor, a beleza, Jesus, que é estar contigo. Mais do que fazer, Senhor, mais do que ter, nós queremos ser, queremos estar, Senhor, na sala do trono e de lá nunca mais sair. Ai, Jesus, nos prepara, Senhor, para isso. Gera, Senhor, no meu coração, gera nos nossos corações fome pela Tua presença, paixão, Senhor, pela Tua presença. Tira, Senhor, os nossos olhos de ministérios, tira nossos olhos, Senhor, da obra e coloca nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, nos batiza, Senhor, no amor do Pai nessa manhã. Nos batiza, Senhor, no amor do Pai nessa manhã, Senhor. E as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Esse, Senhor, é o meu clamor nessa manhã. Esse é o meu clamor nessa manhã. Nos batiza no Seu amor, Pai. Nos desperta, Senhor, para aquilo que é mais excelente. Nos desperta, Senhor, para a vida celestial. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Possua-nos, Espírito Santo. Possua a nossa mente, possua o nosso coração, possua as nossas mãos, possua nossos pés, Senhor. Possua nosso coração, Espírito Santo. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Amado Jesus, amado
Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Um bom dia para os irmãos que estão aqui. Um bom dia para os irmãos que estão em casa. Que o Senhor possa falar com você nessa hora. Continuar a falar com você nessa hora. Despertar. Eu acredito que o Senhor quer nos despertar, irmãos, de várias formas. Mas quando eu entrei aqui nesse lugar hoje, o Senhor me trouxe à memória a parábola das 10 virgens. Ali foi um despertar. Os irmãos concordam comigo? As 10 estavam dormindo. Quando elas ouviram a voz do amigo do noivo, clamando, eis aí o noivo está chegando. Elas foram despertadas. Todos foram despertados. Mas nem todas estavam preparadas. Que possamos estar preparados, irmãos, para esse dia. Que possamos estar preparados para esse grande e glorioso dia, porque os amigos do noivo já estão declarando, eis aí o noivo. Os amigos do noivo vão à frente declarando, eis aí o noivo está chegando. Que você possa se despertar e que você possa ter o óleo sobre a sua lâmpada. E esse óleo, ele custa, porque aquelas que estavam preparadas falaram com aquelas que estavam despreparadas, vá comprar o seu. Isso não é de graça, ter esse óleo, estar preparado, isso requer algo de nós, requer um esforço, requer um gasto. Talvez seja por isso que muitos não querem entrar nesse ambiente. Mas, irmãos, esse é o único ambiente, esse é o único caminho, essa é a única porta que vai estar aberta naquele dia. E nós precisamos estar preparados para isso. Então vamos lá, irmãos, como que nós vamos nos preparar para isso? Eu tenho algumas coisas anotadas aqui, mas eu estou percebendo que não está pronto. Então vamos lá. Salmo 24, versículo 3. O tema dessa mensagem é subindo a montanha. Sei lá, eu acho que é isso. Se não for no final, a gente dá um nome melhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aqui é uma pergunta, né, irmãos? E agora vem a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Até aqui, queridos. Eu quero que você entenda, irmãos, esse versículo 3 como um desafio. Eu quero que você olhe para esse texto e olhe como se fosse um desafio. Eu imagino isso, Deus lá de cima do seu alto e sublime trono,
clamando, declarando: quem vai subir aqui? Quem vai ter coragem? Quem vai estar disposto a subir essa montanha e estar aqui comigo? Isto é um desafio, isso é algo que foi lançado para cada um de nós. Há um caminho a ser percorrido, irmãos. Há um caminho para que você possa entrar num ambiente totalmente diferente, o ambiente da presença de Deus. E existe aqui os requisitos, não é de qualquer forma que você sobe essa montanha. É necessário ter mãos limpas e coração puro. Isso fala de santidade, de santificação. Aquilo que você faz, com as suas mãos, precisa de glorificar ao Senhor. Isso que é as mãos limpas. E um coração puro, um coração limpo. As suas motivações precisam ser aquelas adequadas ao reino de Deus. Mas o Senhor lança aí esse desafio. E essas pessoas que vão subir a montanha são aqueles que estão interessados mais em estar com Deus do que naquilo que o Senhor pode proporcionar para eles. Porque ele fala que esta é a geração daqueles que buscam, mas buscam a face do Deus de Jacó. São aqueles que estão interessados: não, Deus é poderoso para fazer isso, Deus é poderoso para fazer, para me dar beleza, tal, mas isso é muito bom, mas eu estou interessado em buscar a sua face, em olhar Ele olhos nos olhos. A geração que vai subir essa montanha são aqueles apaixonados pela presença de Deus, mais do que aquilo que Ele pode proporcionar para cada um de nós. É muito bom receber bênçãos, claro que é, mas existe algo melhor, existe algo maior. E é isso que o Senhor está nos despertando, Ele quer nos despertar para isso. Porque há um ambiente, irmãos, onde nós temos que entrar e estarmos conectados com Deus, na sua presença. E nós vamos ver aqui hoje um exemplo de o que é isso, o que é você subir a montanha, qual que é a importância disso. Teve um personagem na Bíblia que teve essa missão de subir a montanha. O nome dele é Saul. Abre comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. O que está acontecendo aqui, irmãos? Israel pede ao profeta Samuel um rei. Eles queriam um rei, uma pessoa para estar ali governando. Mesmo Deus não se agradando a isso, Deus faz aquilo que eles querem. E Deus levanta, escolhe Saul. Então Deus ele faz algo acontecer para que Saul se encontrasse com Samuel. Some lá umas jumentas do pai de Saul, e Saul vai procurar essas jumentas, e ele cai no colo de Samuel, vamos dizer assim. Ele deu só uma desculpinha lá, para ele sair da casa dele e encontrar com Samuel. E Samuel vai agora ungir Saul como o rei, o primeiro rei, homem de Israel. Diz o texto assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza.
os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegardes ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aqui, irmãos, no primeiro verso, o versículo 1, já mostra aqui claramente o que aconteceu. Samuel pegou o azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Saul, naquela hora, ele foi já ungido, ele foi capacitado, ele foi escolhido por Deus para quê? Ser o rei de Israel. Sim ou não? Beleza, aconteceu isso. Mas, irmãos, no versículo 2 em diante, Samuel, ele passa uma série de instruções para que Saul fizesse. Ele precisava de subir uma montanha, e nessa montanha ele encontrar com as pessoas profetizando, e naquele ambiente de glória, a sua vida ser transformada. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos: somente a unção não é suficiente. E eu sei que eu falo aqui hoje para pessoas que sabem que são ungidas, pessoas que têm uma unção, que foram escolhidas, que foram capacitadas por Deus para fazer algo. Existe uma missão sobre o ombro de cada um de vocês. Mas a unção somente, queridos, não é o suficiente. A unção, ela é muito importante. Mas para um homem assumir a sua posição, assumir o lugar que Deus tem para ele, somente a unção não é o suficiente. E há aqui uma geração que sabe que foi escolhida, que tem essa unção, que tem esse encargo sobre si. Talvez você entenda hoje o que falta para nós, irmãos, o que falta para mim, o que falta para vocês. É o que Samuel vai falar aqui a seguir no versículo 2. Ele vai dar instruções para Saul, o que ele precisava de fazer. O versículo 2 ele fala, né? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Eles vão falar para você: eles já acharam as jumentas que você foi buscar, e eis que o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de você. Quer dizer, ele chegou ali diante de Samuel, ele estava buscando as jumentas do teu pai, um trabalho natural. E agora a primeira instrução que ele recebe é essa: não se preocupa mais com esse serviço que você estava para fazer. Isso não é mais importante. Você agora foi ungido, já está tudo resolvido. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós, para que você possa alcançar o lugar que Deus tem para você, eu e você, nós precisamos de nos desapegar
as nossas coisas naturais. Ô Saul, não preocupa mais com isso não, já está tudo resolvido. As jumentas já foram achadas, agora o seu pai está preocupado com você. O seu pai está preocupado agora com você. Não é mais com o seu trabalho. Esquece. Irmãos, nós precisamos disso. Não se preocupar com essas coisas dessa terra. Então eu vou largar o meu serviço, eu vou largar minha faculdade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de prioridades, de buscar o reino em primeiro lugar. São as prioridades. A prioridade não deve ser mais a nossa vida natural, mas o nosso chamado celestial. É o primeiro passo que precisamos ter para alcançarmos o lugar que Deus tem para cada um de nós. Você foi ungido, eu creio nisso. Mas há algo mais excelente que nós precisamos trilhar. E começa por aí. Muitos de nós estamos presos, apegados com os nossos afazeres terrenos, naturais. E isso tem sufocado o nosso chamado celestial. Não se prenda, meu irmão, a esse mundo. Temos que trabalhar, temos que estudar, procurar desenvolver. Claro que sim, mas o nosso foco é o céu, a nossa pátria. Nunca se esqueça que nós somos peregrinos. O nosso lugar, a nossa terra não está aqui. No versículo 3 que nós acabamos de ler, uma nova instrução que Samuel dá para Saul. E quando dali passares, mais adiante, ao chegar ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, até Betel, levando 3 cabritos, 3 bolos de pão, e outro vai levar um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás das tuas mãos. Irmãos, nessa jornada, quando você é ungido, é capacitado por Deus, nessa jornada você precisa de ficar atento às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas que estão subindo a Betel. Existem pessoas ao seu lado que estão na mesma jornada que você, que estão subindo até a casa de Deus. E essas pessoas vão te dar um pão, vão te dar um alimento. Esse alimento vai ser necessário você se alimentar dele, para que você chegue até o lugar onde você precisa chegar. Então fique atento a isso. Há pessoas que estão te incentivando, que estão querendo subir a montanha, que estão querendo se aproximar de Deus, alcançar esse lugar, esse ambiente. E grude nessas pessoas, se alimente da mesma comida dela. Porque isso vai ser necessário para que você alcance esse lugar. Homens e mulheres de Deus que vão subindo a Betel. Nós vimos aqui, já Betel significa casa de Deus. Nesse tempo, existe ainda homens e mulheres que estão mais interessados em subir essa montanha, em subir e encontrar com o Senhor. E são esses que eu estou procurando, irmãos. São esses que querem a presença, que querem buscar a face de Deus. Esses hoje que nós precisamos estar juntos, precisamos dessa comida, nos alimentarmos juntos disso, desse pão. E essas pessoas estão disponíveis para alimentar-nos. Isso vai fazer toda a diferença. Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, ao monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Interessante, né, irmãos? Você vai comer essa comida dos homens de Deus e você vai ter força
para continuar essa caminhada. Então você vai chegar ao pé do monte. Quer dizer, você avançou, você está perto, próximo. Nesse lugar existe uma guarnição dos filisteus. Os inimigos do povo de Deus. Por que isso, irmãos? É óbvio que o que o Senhor está falando aqui. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele quer impedir eu e você de subirmos essa montanha. E estrategicamente ele monta ali uma barreira, ele tenta fazer você se distrair, você ter medo de subir essa montanha. Ah, eu não vou passar ali não, porque está difícil. E muitos de nós paramos nesse momento, irmãos. Você encontra com Deus, você sabe, começa a desenvolver com Deus, mas quando começam as lutas, quando começa o cerco a apertar, você para. Por quê? Você olha ali na sua frente um gigante e tem medo de avançar. O inimigo, querido, o diabo e seus anjos, o grande alvo dele é fazer que eu e você nos afastemos de Deus. E se ele sabe que se ele tirar de você o seu emprego, tirar de você os seus recursos, isso vai fazer você se afastar de Deus, ele vai tentar fazer isso. Mas se ele souber também que se ele te der recursos, isso vai te afastar de Deus, ele vai tentar fazer isso também. A questão não é você ser rico ou pobre, o que ele quer fazer é afastar você do monte de Deus. E a gente não pode temer. O inimigo está ali, fez ali uma trincheira ao pé do monte de Deus. E Samuel falou com Saul: eles estão lá, mas não tenha medo, avance, seja ousado em subir essa montanha. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha para cima e prossiga. E Saul passou, irmãos. Não fala aqui se ele passou escondido, o que foi, mas Saul teve essa ousadia de passar nessa trincheira dos filisteus, que estava ali no monte. Isso fala de ousadia, irmãos. Isso fala assim: custa o que custar, eu preciso avançar. O prêmio que está ali em cima daquela montanha é algo muito excelente, então vale a pena correr esse risco. E ele foi. E conseguiu passar, de alguma forma, ele passou pelos filisteus. Assim como nós também vamos avançar e não vamos temer as ciladas de Satanás sobre nós. Nesse mesmo versículo fala, que assim que ele passa pela guarnição dos filisteus, Samuel falou: você vai encontrar com um grupo de profetas. Esses profetas estão descendo do alto. Irmãos, é disso que nós precisamos hoje. Nós precisamos desses profetas, encontrar com esses profetas que vêm do alto. Aqueles que nós estamos querendo subir, mas existem pessoas que já estão lá em cima. E quando eles descem lá de cima, o que eles falam tem relevância, porque eles não estão carregando nada vazio, eles carregam consigo aquilo que eles receberam lá no alto. E é esse encontro que transformou a vida de Saul. Pessoas que estão na presença de Deus, encontrar com os amigos de Deus, aqueles que conhecem, que têm intimidade com o Senhor. Esses que ousaram, a obedecer aquele chamado do Senhor no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai habitar? Existem aqueles que já estão lá em cima, irmãos.
É o lugar que onde eu e você precisamos estar. Precisamos de ser estes homens e mulheres do alto, irmãos. Pessoas que conhecem, que sentem um cheiro. Pessoas onde o Senhor compartilha o coração dele com essas pessoas. E nós vemos aqui que Samuel falou. Você vai encontrar com esses profetas. Esses profetas têm um ofício, eles são músicos. Eles vão estar com vários instrumentos, com saltérios, com harpas, tudo. Mas Samuel falou assim: eles não vão estar tocando. Esses músicos não vão estar tocando. Esses músicos vão estar profetizando. Seja qual for o seu ofício, meu irmão, eu como pastor, eu não posso apenas pregar, eu preciso profetizar, eu preciso falar aquilo que eu ouvi lá do alto da montanha e trazer para vocês. Nós como ministros de louvor, não é apenas cantar e tocar, é compartilhar aquilo que nós estamos recebendo do alto da montanha. É mais do que ter um ofício. É mais do que dançar, é mais do que ensinar, é você ter intimidade, é você estar no alto da montanha, e quando você desce da montanha, encontra com pessoas, essas vidas são transformadas, assim como a de Saul foi transformada. Por quê? Porque nós não somos mais pessoas vazias. Nós nos alimentamos da fonte, nós bebemos da água limpa, cristalina, que desce do trono de Deus. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Estes profetas estavam no alto, na presença de Deus, em cima de Betel. E quando descem de lá, descem transformados. Eles agora têm uma palavra. São pessoas relevantes que agora conseguem transformar ambientes. Não é mais apenas um sermão, irmãos. Não é mais apenas uma canção. É um ambiente transformado pela glória, pela presença de Deus. E é para isso que o Senhor está me despertando nessa manhã. E quer despertar você que está aqui hoje. Eu não posso ser apenas um pastor. Preciso de ser alguém que vive e habita lá no alto. E quando desce com a palavra encharcada da presença. E é assim com todos os ministérios, e mais do que isso, isso deve ser a vida cristã normal. Esse ambiente sendo exalado lá onde você trabalha, onde você estuda. Irmãos, essa é a vida cristã normal. O que nós vivemos hoje é o anormal. Agora olha o versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e você vai se tornar um outro homem. Lembra do verso 1? Ele já tinha sido ungido como rei. Ele tinha já sobre a sua cabeça o azeite que falava: ó, você vai ser rei. Mas a unção apenas, irmãos, não é o suficiente. Você tem uma palavra, você tem uma unção, que você é um pastor, que você é um profeta, que você é um ministro de louvor, que você é um missionário, um evangelista. Amém, glória a Deus. Isso é o primeiro passo. Mas se você não correr, se você não subir a montanha, se você não for encharcado, envolvido por essa presença de Deus, você vai ter apenas uma voz. Você vai ser apenas um cantor, um preletor. E nós não somos chamados para isso, irmãos. Nós precisamos habitar em cima da montanha.
Nós precisamos nos despertar para isso, irmãos. E custe o que custar, nós precisamos percorrer esse caminho e morar lá, na presença. Isso é muito mais do que você ser crente, é muito mais do que você participar de cultos, é muito mais do que você receber uma oração, não. É você estar na fonte. E é isso que falta na nossa geração, irmãos. Está faltando homens e mulheres que descem lá do alto. Está faltando esses encontros verdadeiros com a glória, com a presença de Deus. Estes encontros transformadores, que de uma vez por todas transformou a vida de Saul. Esses encontros onde nossas vidas nunca mais são as mesmas. Se você por alguma vez já experimentou isso, já provou isso, você sabe do que eu estou falando. E o versículo 7, né? E há de ser, quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Quer dizer, quando você estiver nesse ambiente de glória, esse ambiente onde Deus está tocando a sua vida, Ele fala assim, não tenha medo. Mesmo que aconteça coisas estranhas, coisas esquisitas, faça o que a ocasião lhe pedir. Isso aqui, irmãos, é só o profeta falando de algo que ia acontecer. E logo depois tudo isso começou a acontecer verdadeiramente. Olha o versículo 9. Sucedeu, pois, que virando eles as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro, o que se sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse, pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? Irmãos, quando você se encontra com aqueles que vêm do alto, você é marcado pela presença de Deus. E você automaticamente começa a fazer parte desse grupo. Começa a fazer aquilo que eles também fazem. Isso é discipulado, irmãos. Discipular pessoas no meio da glória de Deus. Aí Saul também é profeta? Como assim? Ele nunca fez isso? Saul foi tocado pela glória, irmãos. Por quê? Porque ele encontrou com pessoas que estavam na glória de Deus. Parece muito simples, né, irmãos? Isso é um grande erro nosso, irmãos. A gente gasta muito tempo querendo fazer, vamos evangelizar, vamos fazer. Temos que fazer, irmãos. Mas se você gastar mais tempo em subir a montanha, em 1 minuto de evangelismo, acontecem as coisas muito mais do que 10 horas pregando sem a presença. A gente gasta muito tempo em fazer e esquecemos. O Senhor fala, vocês estão embaixo, vai, beleza, quer fazer? Mas o desafio é, quem vai subir? Quem subirá o monte do Senhor? Se você subir o monte, habitar ali, quando você descer, naturalmente as coisas vão acontecer. Por que que Pedro, irmãos, Pedro andava, e o texto de Atos fala que a sua sombra, né, curava as pessoas. Pedro estava no alto da montanha. E quando ele descia, quando ele falava, quando ele fazia, quando ele caminhava,
acontecia o que tinha que acontecer. Porque ele estava no alto da montanha, ele estava na sala do trono. Precisamos de subir a montanha. Meus queridos, e nós estamos aqui hoje, eu creio que é por esse motivo. Se você está aqui hoje, você quer subir a montanha, lógico. Não adianta, irmãos, a gente reclamar da igreja. Não adianta reclamar do evangelho que é vivido hoje. Não adianta. O que precisamos é de fazer o quê? Vamos subir a montanha? Vamos comer desse pão? Vamos alimentar? Vamos avançar, romper a barreira dos inimigos que não querem que você suba a montanha? E pronto. Precisamos subir a montanha e descer de lá transformados. E abrir a boca e receber daquilo que nós recebemos lá na sala do trono. Para encerrar, irmãos, nós temos que orar, né? O versículo 13. E acabando de profetizar, o que Saul fez? Foi para o alto. É claro, que ele ia fazer isso. Ele está subindo, enquanto com pessoas descendo. A sua vida foi transformada. Então o que ele faz? Eu vou na fonte. E é isso que precisamos de aprender. Por mais que pessoas nos inspirem, por mais que pessoas possam ser usadas para que nós possamos nos aproximar de Deus. Mas isso é ótimo, isso é importante. Mas eu preciso continuar subindo e beber da fonte. E aí começa um ciclo, irmãos. Esse é o movimento. Saul começou a subir. Antes de subir, ele se alimentou de um pão, tomou lá de um vinho e subiu. No meio da montanha, ele encontra com homens descendo. A sua vida é transformada. Quando ele tem a sua vida transformada, ele vai para o alto da montanha. Depois ele desce da montanha. Encontra com pessoas subindo. Essas pessoas são transformadas também. E sobem também. Depois essas pessoas descem também. Encontram com outras. E estão transformadas também. Esse é o ciclo, é o movimento do reino de Deus, irmãos. Nós precisamos subir a montanha. Sermos transformados, impactados, moldados pela glória, pela presença de Deus. Custe o que custar. E nesse movimento, pessoas também vão ser transformadas, vão ser inspiradas a fazer isso também. Isso é o discipulado verdadeiro. E essas pessoas vão também subir o alto da montanha, também vão ser transformadas e vão transformar também. E assim nós temos uma igreja verdadeira, uma igreja que habita na presença, na glória de Deus. E nós estamos aqui para isso nessa manhã, irmãos. Para concluir, Saul foi ungido, mas a unção não foi o suficiente. Ele precisava de um encontro com a presença de Deus, um encontro transformador. E para que isso acontecesse, é necessário seguir alguns passos. O primeiro que nós aprendemos aqui foi se desapegar dos serviços naturais e focar no serviço celestial. Não se distraia, lembre-se do seu chamado, lembre-se daquilo que Deus te chamou, irmãos. Se una a pessoas que estão subindo a montanha, coma dos pães, beba do vinho que eles estão oferecendo. Não temas o inimigo,
Ele vai tentar te impedir, né, que você suba a montanha. Não tema, ele já está derrotado. Nessa caminhada, nós encontramos pessoas que já estão descendo lá do alto, pessoas que já estão sendo transformadas. E você vai ter um encontro marcante com a presença de Deus. E depois, você vai continuar subindo até chegar à fonte, na sala do trono. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Este é o caminho da montanha. E você que está em casa e deseja também trilhar essa montanha, vamos estar aqui hoje até às 16 horas, orando, clamando ao Senhor para esse despertar. Irmãos, é tempo de orarmos. É tempo de você se buscar, se dispor a buscar ao nosso Deus. Sempre foi tempo de orar, irmão, mas o Senhor está nos chamando para esse momento de oração. Nós precisamos, queridos, de subir essa montanha. A nossa vida, a minha vida depende disso. Eu quero conhecer. Eu conheço Jesus de alguma forma, sim, mas existe mais, irmãos. O nosso Deus que nós servimos é um Deus grande, eterno, infinito. Sempre vai haver mais para que nós possamos conhecer. Então não se limite, não se contente com aquilo que você conhece de Deus hoje. Há um caminho ainda que não foi trilhado, irmãos. Sempre vai haver. Há um alimento ainda que não foi provado. Há uma água para ser experimentada por nós ainda que nós não conhecemos. E isso é para aqueles que vão falar assim: Senhor, eu quero, eu vou. Há quase 20 anos atrás, eu falei isso para o Senhor: Senhor, eu vou subir essa montanha. E continuamos subindo, irmãos, continuamos subindo até chegar. O Senhor te convida para essa jornada. O Senhor nos convida para essa jornada. Esse desafio que é de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que o Senhor possa nos despertar para essa realidade, irmão, a realidade dos céus. Que o Senhor possa nos despertar, que você possa entender que o véu que separava Deus das pessoas, ele não existe mais, ele foi rompido e você hoje pode acessar a presença de Deus. Que você possa entender que quando você lê na Bíblia sobre anjos, que isso não é apenas historinha, que isso é a nossa realidade hoje. Que você, quando lê os milagres, os prodígios no livro de Atos, que isso não é apenas histórias, isso é para mim e para você hoje. Isso é para aqueles que vão subir a montanha, vão beber da fonte, vão estar com Deus. Aqueles que o Senhor vai confiar os seus segredos, porque Amós fala que Deus não faz nada sem revelar para os seus servos, os profetas. Esses que estão no alto da montanha. Existem pessoas, irmãos, que Deus, Ele tem o prazer de confiar o seu coração. Existem pessoas que Deus tem esse prazer de contar aquilo que Ele vai fazer. Mas são aqueles que se alimentam do pão, são aqueles que sobem a montanha, são aqueles que rompem com os filisteus, são aqueles que chegam lá na fonte, à sala do trono, e se prostram aos pés de Jesus.
Ah, queridos, não existe nada melhor, irmão, não existe nada mais importante para mim e para você. Você precisa ter essa revelação que você foi chamado, antes de ser chamado para ser um profeta, antes de ser chamado para ser um pastor, antes de ser chamado para fazer algo, você foi chamado para viver, habitar debaixo das asas do Senhor. A sombra do Onipotente, e é um lugar de descanso. Ah, Espírito Santo, revela, Senhor, marca no Senhor, com essa palavra nessa manhã, e as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, Senhor. Senhor, se eu oro 1 hora, se eu oro 2 horas, Senhor, está pouco, Senhor, eu preciso de buscar mais o Senhor. Senhor, se eu jejuo 1 vez na semana, Senhor, está pouco, eu quero jejuar mais, Senhor. Senhor, se eu leio a Bíblia 1 vez no ano, Senhor, está pouco, eu quero ler 2, eu quero ler 3, 4, Senhor. Porque é a fome, Senhor. Eu quero mais fome, eu quero mais sede de Ti, Senhor. Senhor, se o Senhor deseja nos despertar, Senhor, nos desperta, Senhor, para isso, nos desperta para a intimidade, nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor, para a sala do trono, nos desperta, Senhor, para o caminho secreto, para o lugar secreto, Jesus. Senhor, apenas um olhar, Senhor, nos Teus olhos, a nossa vida é transformada. Eu tenho certeza, Senhor, que os amores do mundo vão se apagar nas nossas vidas, se ao menos, Senhor, se apenas o Senhor olhar agora nos nossos olhos. Porque a Tua beleza, Jesus, é incomparável, Senhor. Ah, irmão, eu te convido agora a você se derramar diante do Senhor. Não tem mais mensagem, irmão, não tem mais pregação, não tem. O que o Senhor deseja é um coração contrito e quebrantado na presença dEle. É nós reconhecermos que nós temos trabalhado na força dos nossos braços, e temos abandonado o lugar secreto. É reconhecermos que nós precisamos de descer, de nos humilharmos diante do Senhor. E parar de arrotar, de falar que nós temos a unção, que nós temos a presença que Deus está fazendo. E clamar pela ação verdadeira do Espírito Santo, irmãos. Derramar lágrimas. E reconhecer a nossa impotência diante do Senhor.